Olá pessoal, sejam bem-vindos a 2026 e com 2026 a nossa segunda temporada do nosso podcast, o Pódium. Você não tenha dúvida que nessa segunda temporada traremos muitas novidades que vai ajudar a realidade do seu negócio, vai te ajudar no seu empreendedorismo e até na sua vida pessoal. Você sabe que aqui no Pódio nós trazemos empreendedores, profissionais que pela sua competência, pela sua experiência, podem nos fornecer muitas informações, conhecimento e até dicas preciosas para que a gente possa fazer do nosso 2026 um ano muito melhor. E este ano vai ser um ano de muitos desafios. E para começar o pódio, não poderia ser diferente. Eu queria e quero começar com este tema que vai mapear o nosso planejamento, como lidar com o cenário econômico de tantas mudanças, de um ano de Copa do Mundo, de um ano político, de guerras que nós estamos aí acompanhando aí pelo mundo, um ano de mudança tributária. Então, claro que nós queremos trazer isso para você em primeira mão. Por isso, eu trouxe nesse primeiro episódio do ano um economista e um contador para justamente a gente fazer um bate-papo muito especial. Estou aqui com Aloysio Vieira, professor, economista, grande amigo e que tem uma experiência muito grande no mercado empresarial e que vai nos trazer muitas informações preciosas. Também estou aqui do meu lado a minha amiga Cristiane, que é da Condor Contabilidade, ela que tem uma experiência enorme em contabilidade, em tributação e também vai bater um papo especial conosco aqui, vai nos ajudar para a gente entender como é que a gente pode lidar com toda essa mudança tributária. Então sejam bem-vindos, Aloysio, seja bem-vindo ao nosso pódio. Obrigado, Gregório, é um prazer. O pódio tem sido uma diferença aqui na nossa região. Eu acho que te dar os parabéns pela sua iniciativa. A gente tem muita coisa boa na região e faltava muito um canal para divulgar o que nós temos de bom. Então, nós temos que caminhar cada vez mais nesse processo, mostrando que o Norte de Minas tem valor, que o Norte de Minas tem muito talento, tem muito empresário competente e bom e tem muita capacidade de geração de riqueza. Obrigado pelo convite. Espero dar conta de um tema tão desafiador que vai ser o de hoje. Com certeza, Luiz. Eu que te agradeço, viu? Você é um grande empreendedor, foi meu professor, aprendi muito com você, somos parceiros no mercado de consultoria aí, sempre um indicando o outro e tenho uma grande admiração pelo seu trabalho. E também pelo seu trabalho, Cristiane, é uma alegria poder receber você aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. E para mim também é uma honra estar aqui hoje participar desse primeiro pós de 2026 para trazer algumas informações dessas mudanças todas tributárias que nós temos aí pela frente. Com toda certeza, e muita mudança. Então vamos começar falando um pouquinho, Aloysio. Eu queria que você falasse um pouco de você, assim, rapidamente para o pessoal que não te conhece, saber quem é Aloysio e também você já em seguida entrar neste tema conosco, que é falando desse cenário econômico de 2026. Que leitura que você faz desse cenário? Que desafios nós vamos enfrentar em 2026 no cenário econômico? Ok, bom, para quem não me conhece, eu sou Aloysio Vieira, eu sou daqui de Montes Claros, sou norte mineiro. Costumo falar que eu sou comedor de piqui de carne de sol. Opa! Eu sou formado em economia, tenho um mestrado em modelagem computacional, tenho especializações em consultoria organizacional e gestão. E atuo no mercado de consultoria desde 1994. Hoje eu estou à frente de uma empresa de consultoria chamada Strateg, Informação e Conhecimento. A Strateg esse ano faz 25 anos de atuação no mercado, não só do Norte de Minas, mas acho que no mercado brasileiro. E recentemente eu me aposentei como professor do Departamento de Economia da Unimontes, Então isso me deu uma maior tranquilidade agora para cuidar mais do meu outro negócio, que é o negócio de consultoria. Bom, 2026 vai ser um ano desafiador, em termos globais. Nós temos uma projeção de uma economia que vai crescer de modo muito moderado, As expectativas do crescimento da economia mundial, elas devem passar em torno de 2,6%, o crescimento do PIB global esse ano, muito em função
do que está acontecendo nessa discussão geopolítica, nessa disputa de mercados, né? Isso não dá para a gente deixar de lado e não considerar isso. E como consequência, a economia brasileira cresce num ritmo menor ainda, né? A expectativa desse ano é que nossa economia cresça em torno de 1,5%, 1,8% em termos de PIB, né? E o Brasil, além desse cenário, desse contexto mundial, sobretudo o contexto, né, da disputa comercial, né, nessa discussão geopolítica e do movimento das commodities, porque nós temos uma pauta de exportação muito centrada na commodity, né, nós vamos também ter alguns efeitos internos ou algumas correntes internas que poderão impactar esse resultado, né? Você já mencionou, nós temos um cenário de Copa do Mundo, que é um cenário conjuntural, ele não é estrutural, ele é temporário, mas isso, dependendo do que acontecer, afeta para algumas empresas de forma positiva, para outras não. Nós temos um cenário político ainda incerto, muito dividido, e essa divisão ela é ruim para o país, porque essa divisão política, né, e esse acirramento dessa questão política gera uma instabilidade para o empresário, gera uma instabilidade para a economia, no sentido do que eu vou ter enquanto cenário favorável ao investimento. Uma incerteza, né, política traz uma incerteza da política fiscal. A política fiscal hoje ela é uma política fiscal muito centrada, né, num gasto desmedido, graças a uma arrecadação cada vez mais apertada, né, cada vez mais impulsionada por questões tributárias, né? Essa reforma tributária que começa esse ano, ela vai impactar diretamente as empresas e vai impactar diretamente aquelas que não estiverem preparadas, né, de forma a antecipar o que pode vir, né? Enfim, vai ser um ano desafiador, mas apesar de tudo vai ser um ano que não dá para falar que a gente tem que esperar, pelo contrário, nós precisamos nos preparar, porque quem estiver preparado em 2026, né, vai passar um ano de forma tranquila e vai entrar 27 muito melhor, né? Eu costumo citar um ditado da minha avó, né, e do meu avô, e é um ditado, né, do interior, quer dizer, que quem chega primeiro bebe água limpa. Uhum. E isso, a minha perspectiva é que em 2026, os empresários que estiverem melhor preparados para esse cenário, uhum, estarão mais tranquilos para poder avançar nos seus negócios. Aloysio, tem uma questão que é a taxa de juros, né? A gente tem falado aí, a taxa de juros ela tem sido alta, os empresários têm reclamado, né? Existe alguma perspectiva de mudança dessa taxa de juros? Você acha que o Banco Central vai continuar com essa taxa de juros até o final? Existe uma perspectiva disso mudar? O que você pode nos falar disso? Qual que é a tendência? Bom, taxa de juros no Brasil hoje é um instrumento de controle efetivo contra a inflação, né? Porque quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, ela tem um efeito no consumo e um efeito no investimento, e os preços encarecem, o custo do capital fica mais alto, né? Então é uma maneira de eu controlar a inflação no momento em que a economia tem esse risco. E um outro movimento da taxa de juros é em função da necessidade de financiamento, né, do próprio país. Uhum. Eu preciso garantir que esse capital estrangeiro ele entre na economia e permaneça enquanto investimento. Então, quando eu tenho num país uma política fiscal incerta, né, e um país que tem uma instabilidade política e jurídica, igual nós estamos vivenciando hoje, né, é que eu não estou fazendo juízo de valor, não faço juízo de valor em relação a quem é, se é um governo, se é outro, se é esquerda, se é direita, se é centro, mas é uma realidade. Uhum. Hoje nós vivemos um país com uma instabilidade política, com instabilidade fiscal, uhum, né, e com instabilidade, com insegurança jurídica muito grande. Uhum. Então isso tende a desestimular o investidor. Uhum. E capital ele procura segurança, uhum, e procura rentabilidade. Então a taxa de juros é um instrumento para poder amenizar essa fuga. E dentro desse cenário, a perspectiva de 2026 é que a gente tenha uma redução muito pequena dessa taxa de juros, né? Uhum. Ela deve continuar em torno dos 12% ao ano, e a redução da Selic ela deve começar a ser discutida e começar a ser, né, trabalhada a partir de abril. Pelo menos é o que se desenha hoje em termos de expectativa de cenário. Pode mudar, né? Porque em função dessas variáveis que nós vivemos todos os dias, o mercado pode entender que o cenário mudou e é mais positivo, e aí o Banco Central tem a condição de diminuir um pouco esse custo
financeiro que é a Selic. Não, perfeito. A gente está vindo aí de um ano, vamos entrar, você já começou a falar do ano de Copa do Mundo e no ano político, né? O que isso impacta, ou vai impactar o empresariado e como que tem que ser feita essa leitura e como que tem que ser trabalhado isso para dentro do negócio? Como é que você faz essa leitura para a gente? O que você pode nos apontar aí? Bom, nós temos duas análises. Uma análise conjuntural. O que é a conjuntura? É o momento. Né? É o movimento da economia. E uma análise estrutural. A estrutura está muito vinculada à minha condição de crescimento futura. Então, estou falando de investimento. Né? Quando a gente trata de Copa do Mundo, e aí os dois mecanismos, Copa do Mundo e eleição, eles geram resultados na economia positivos e negativos, e esse ano nós vamos ter uma sobreposição dos dois, porque estão acontecendo no mesmo ano. Então, a Copa do Mundo ela é interessante e é um evento, vou começar por ele, é um evento muito conjuntural, porque ela vai movimentar demanda, ela vai incentivar a demanda de curto prazo. Então, alguns setores vão ser muito estimulados. Né? O varejo sobretudo. Né? Então, nós estamos falando aqui do segmento de alimentação, diversão, né? Então, bares, hotéis, restaurantes, né? Segmento de bebidas, na parte de eletrodomésticos, né? Em função da Copa, vai ser, né, daqui a pouco as promoções de vendas de TV vão acontecer, né? E você vai pagar só na próxima Copa. Agora, é um movimento que vai depender muito, e ele depende fortemente do desempenho da nossa seleção. Né? É um movimento também que ele traz uma perda de produtividade para alguns negócios em função desse calendário de Copa do Mundo. Esse ano, menos, porque praticamente boa parte dela vai acontecer, né, em períodos não comerciais. Não vai ser durante os 3 primeiros jogos do Brasil, vão ser à noite. Pode ser que depois mude, e aí vai sequência. E isso continua se o Brasil for bem. Né? Então, nesse aspecto, o empresário tem que tomar muito cuidado e não entender que esse crescimento de demanda ele é um crescimento que estimula o investimento. Ele é sazonal. Eu tenho que considerá-lo. Se eu estou pensando em fazer investimento, eu tenho que retirar esse movimento sazonal de um cenário sem Copa. Pensar em investimento num cenário sem Copa. Né? Do outro lado, o processo eleitoral, ele traz também um incremento de consumo de curto prazo para alguns negócios, sobretudo quem está vinculado à propaganda, publicidade, artes gráficas, um pouco de logística, né? Esses segmentos eles são impulsionados pelo processo eleitoral. Né? Mas, ao mesmo tempo, esse processo eleitoral ele vem carregado de muita incerteza. Né? A partir dos próximos 2 meses é que a gente vai começar a ter uma clareza desse cenário político brasileiro em termos de correntes, em termos de candidaturas e em termos de perspectivas de campanha, em termos de perspectiva de governo, para a gente então entender qual que pode ser o cenário desenhado para os próximos anos em função da temática, em função da política de governo que for anunciada pelos candidatos. Né? Porque, independentemente da política e do governo, Gregório, o crescimento da riqueza do Brasil ele não passa, né, por um aumento da arrecadação tributária, porque essa arrecadação ela é cíclica, isso aqui estimula consumo, não passa, né, pela uma balança comercial apenas, passa pelo investimento. O investimento está na mão do empresário. Né? Quem faz investimento é o empresário. E o governo, nessa perspectiva hoje, a estrutura orçamentária do governo, ela tem cada vez menos privilegiado ou disponibilizado parte do orçamento para investimento público. Muito para custeio, até porque o custeio do governo está crescendo demais. Está muito alto, né? Muito alto. Então, o nosso crescimento e o endividamento nosso, comparados ao PIB, tendem a crescer mais ainda. Né? Então, qualquer que seja o próximo governo, ele vai ter que trabalhar com esse desdobramento desse endividamento gerado nesse governo atual, né? E isso vai gerar uma necessidade ou uma disponibilidade orçamentária cada vez menor para que o setor público faça investimento. Então, vai sobrar para o empresário. Porque quando a despesa pública ela é muito alta, não sobra recurso para investir. Sim, isso é dentro de casa, é dentro da empresa, né? O orçamento ele tem que ser equilibrado. Eu não posso simplesmente gastar pensando que eu posso arrecadar. Né? Ou seja,
Não basta falar assim, gaste, depois a gente dá um jeito para resolver a situação aumentando tributo. Isso não cabe. Chega um momento que a estrutura econômica ela não dá conta, ela não permite, ela não sustenta esse processo. E aí você tocou num ponto, né, essa questão do tributo, né? E aí nós vamos falar da reforma tributária. Cristiane, agora vamos te ouvir, né, você com a sua percepção, né, contábil e com a sua mentalidade aí de quem conhece profundamente. Nós estamos chegando aí num período de reforma tributária e que todo mundo está incerto ainda, muita gente ainda está em dúvida. Aí eu queria que você nos falasse um pouco sobre isso, né? O que está vindo para a gente, o que já está posto aí, o que é agora, o que não é agora. O que você pode nos orientar sobre a reforma tributária? No primeiro momento, a reforma tributária, esse ano de 2026 vai ser só um ano praticamente de testes, né? Porque houve essa mudança dos tributos, né, de o PIS, o COFINS e o IPI para o CBS, e o ICMS e o ISS para o IBS. Mas, efetivamente, nós temos ainda uma alíquota fixa. Existe uma alíquota de presunção, ou de 26,5% a 28%. O governo ainda não chegou e falou, vai ser tanto, vai ser definido. Em relação à CBS, já entra em vigor a partir de 2027. Porque a CBS depende somente do federal. Então, ele tem um poder de decisão já. Mas a alíquota efetiva dele também não está. Espera-se que seja em torno de 8,8% para a CBS. O IBS que é de obrigação de Estado e de município, ainda a ser definido. O próprio comitê não está definido ainda os valores. E para se recolher, né, definir essa alíquota, o comitê gestor tem que definir. E ele não se pronunciou ainda. Então, nós temos um gargalo ainda. Vai ficar bom? 2033, sim, que já está totalmente definido. Podemos ter uma redução de carga tributária. Podemos, mas vai depender do tipo do negócio. Né? O comércio e a indústria, sim, a gente já vê essa perspectiva que vai haver essa redução. Mas a prestação de serviço, nós vamos ficar muitíssimos penalizados. Mesmo porque, tirando os impostos federais, né, que a gente já vem pagando, a gente paga somente o ISS, que varia de 2% a 5%. E com a inclusão parar de existir o ISS e o ICMS, criar-se o IBS, nós temos um aumento da carga. Porque de um valor de 2 a 5, nós devemos ir para um valor de 20%. Porque eles estão unindo os dois impostos, independente do tipo de atividade. Porque antes, quem pagava ICMS é só o comércio e a indústria. E quem pagava o ISS seria a prestação de serviço. E aí agora nós estamos com um tributo único, né, que é o IBS, mas aumentando a carga tributária da prestação de serviço. Nós temos também uma situação que, assim, que eu gostaria até de começar pela pessoa física. Ótimo. Por quê? O governo veio e, como era uma promessa de campanha, né, de que quem ganhasse até R$5.000 não pagaria imposto de renda. Ele realmente foi lá e cumpriu com o que ele falou. Mas alguém vai pagar. Ou seja, isso já está valendo a partir de janeiro agora, né? 1º de janeiro já entrou nisso. Sim. Então, todas as pessoas que têm essa receita, né, de até R$5.000, já não vai pagar mais imposto de renda. Aí o que ele fez? Vamos lá e vamos tributar outro. Alguém. Isso está dando uma, digamos assim, uma converseiro no mercado, né?
uma preocupação muito grande com relação à questão do lucro, né? Até queria que você explicasse sobre isso de maneira clara, Cris, assim, detalhado, porque muitos empreendedores perguntam, né? Sobre essa questão do lucro, né? O que vai ser? Então, estão buscando a contabilidade, estão buscando entender como é que vai ser isso? Está valendo, não está valendo agora? Como está? O que ocorreu? A partir de 1º de janeiro de 2026, o empresário que fizer uma retirada de lucros, né, uma distribuição de lucros da sua empresa com valor superior a R$50 mil, ele já tem um adicional de 10% de imposto de renda. Então, e o lucro, até então, era isento. A dor de cabeça maior ainda foi para nós contadores e para os empresários também, foi porque o governo simplesmente falou os lucros de 2025, que terminou em 31/12 de 2025, se não distribuídos até o último dia, será tributado no ano de 2026, que porventura seja recebido, né? Então, eu deixei de distribuir para o empresário até 31/12 esse lucro. Então, se eu for distribuir agora, hoje 5 de janeiro de 2026, esse lucro já seria tributado. A não ser que fizéssemos uma ata registrando nos órgãos competentes, ou cartório, ou a junta comercial, informando que esses lucros que estavam lá no balanço, acumulados até 31/12 de 2025, seriam distribuídos em 3 anos seguintes, 2026, 27 e 28. Gerou muita dor de cabeça, né, para nós, porque em 31/12 nós não temos um balanço fechado. Nós nem sequer contabilizamos o último mês de referência. E esse balanço, geralmente, ele é fechado até abril de 2026. E aí, como que eu tenho que registrar uma ata informando os valores dessa empresa, que ela possui de lucros acumulados a serem distribuídos em 30 dias. Então, fica assim, falou-se uma situação que entra em divergência com outra lei que nós temos, que é os registros das atas dos balanços que é até abril de 2026. Mas é um caminho complicado aí, né? Não é? Como é que se faz nesse caso? Como é que vai? Tem outro detalhe. E aí a Cris vai falar melhor do que eu. Uma coisa é você registrar em ata que você tem lucro a distribuir e vai poder distribuir. A outra é você ter caixa para fazer a distribuição. Sim. Porque muitas empresas acumularam lucros, mas não distribuíram e não tem caixa para poder fazer a distribuição de lucro. Em algumas empresas existe uma discrepância contábil do caixa. E aí como vai ser feito isso? Por sinal, eu vou falar com base no que nós fizemos no nosso escritório. Ótimo. Com as nossas empresas. Aí você vai dar um exemplo prático aí da sua realidade. Não tínhamos condição de ter uma distribuição de lucro até 31 de dezembro. Lá, principalmente que a maioria das empresas, ou elas fazem os encerramentos trimestrais. Então, nós fizemos a maioria das nossas atas que registramos, nós fizemos o encerramento da distribuição de lucro levantada até 30/9, que foi o último trimestre que a gente tem contabilizado e levantado para passar para o empresário, para ele ter noção dos valores. E muito desses lucros, gente, eles já vêm acumulados de anos. Por quê? Porque ele não tem um fluxo de caixa positivo para que seja distribuído ao sócio. Né? Então, muitas vezes a gente transforma esses lucros em algumas reservas, né? Ou aumento de capital, porque não tem condição de tirar esse valor em espécie da empresa. Como o que nós conseguimos fazer. E outra situação também é que esses valores de lucros a gente põe que será distribuído do ano de 2026 a 2028, mas se tiver realmente fluxo de caixa.
Porque se ele não tiver fluxo de caixa, fica totalmente inviável essa distribuição. Mesmo porque, além da gente pensar que o sócio teria que receber essa distribuição de lucro que a própria empresa gerou, ele tem também as obrigações dele, os compromissos da empresa. Então, naquele momento, ele pode até ter um fluxo de caixa bom para ser distribuído. Mas qual que é as responsabilidades e os compromissos dele para os anos seguintes? Ele pode realmente tirar da empresa esse valor para o sócio e deixar a desejar uma venda futura para ele honrar os compromissos dele com os seus fornecedores, os seus funcionários, até a própria tributação, né? Até o próprio governo? Pode. Então, até isso a gente tem que pensar direito na hora da distribuição. Tá, e como é que você fez, Cris, de maneira específica, assim, o que você sugere, né? Que caminho alguns estão tomando? Como é que ficaria nesse caso? Porque, pelo que você está me contando, eu estou sentindo que está incerto ainda. Muita gente deixou para ver o que vai acontecer. Seria isso? Está incerto ainda? Se nós formos observar, está. Uhum. Nós temos contradições de lista. Só que eu trabalho muito assim, seguro no Rio de Velho. Sim. Então, se está incerto e como as leis hoje faz não estamos obedecendo a hierarquia das leis hoje, né? Sim, se realmente tudo fosse obedecer à lei ordinária, a gente ficaria mais tranquilo. Mas hoje não existe. Hoje uma está suprimindo a outra. Então, eu tive a preocupação de conversar com os nossos empresários e fazer esse registro. Alguns colegas estão ainda aguardando, porque como a distribuição, a data da ata tem que ser de dezembro, mas ela pode ser registrada a ter 30 dias da assinatura da ata. Então, nós temos até agora janeiro para ser registrada essa ata. Mas eu acho que ainda vamos ter discussões aí para que essas atas realmente sejam em abril. Porque é o que fala, né, a legislação para entregar o prazo para entregar o balanço, né? Tá. Muito interessante, Cris. Ô Luiz, e diante disso, né? O Cristiano está colocando para nós aqui dessa questão da mudança tributária, dessa questão do lucro, né? Como economista, que leitura que você faz? Como é que a empresa vai ter que ver? Como é que tem que entrar agora? O empresário está nos ouvindo ali e fala, poxa vida, o que eu vou fazer? Eu tenho que organizar o quê? O que eu tenho que me preocupar, né? O que você pode nos indicar nessa direção? Bom, eu entendo que a reforma tributária, mesmo com tanta incerteza ainda, né, ela traz uma mudança conceitual. A mudança do conceito que eu tinha e a prática anterior de evitar ao máximo uma tributação elevada, e isso era transferido apenas com a responsabilidade e uma atividade contábil, e nós não estamos falando agora só de alíquota de imposto, nós estamos falando de um processo de estruturação do tributo, da forma como esse tributo vai permear toda a cadeia de valores da empresa. Né? Tanto que, por que o serviço vai ser impactado? Por causa justamente da falta de condição de compensação do tributo em função da natureza do custo da operação do serviço, que é basicamente mão de obra, e a mão de obra não dá desconto, não gera desconto. Então, essa nova reforma, independente da alíquota e da carga tributária final, ela traz uma mudança conceitual da estrutura econômica da empresa, porque eu vou ter que rever o meu negócio. Então, 2016, a gente fala de preparação, né, e Cris fala muito bem que é preciso preparar, né, não dá para ficar esperando, né, porque no Brasil a gente tem um conjunto de pessoas que fica sempre esperando que alguém vai entrar na justiça e vai entrar com mandato e isso vai resolver. Gente, ou nós nos preparamos e começamos a rever a nossa estrutura, o nosso negócio, e aí 2026 é um ano que a gente tem que garantir liquidez para o que vai acontecer lá na frente, né, porque não é apenas carga tributária que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo agora uma nova maneira de relacionamento
Isso passa a ser uma análise também econômica, não mais contábil, passa a ser uma análise de negócio. Alguns negócios vão ter que ser reinventados, né? Por quê? Porque vão perder mercado, porque ele não vai gerar compensação. Vamos pegar o meu caso, né, que nós já discutimos no escritório. Eu sou prestador de serviço, consultoria, eu tenho clientes, meus clientes são PJ. Né? Eu tenho 2% de clientes pessoa física, né, que é a parte de orientação financeira pessoal, mas 98% da nossa carteira de clientes são clientes pessoa jurídica. Eu vou ter que começar a perceber, estudar e verificar o meu negócio, a minha estrutura, inclusive de precificação e custos operacionais, dependendo do modelo de enquadramento tributário e fiscal do meu cliente. Uma coisa vai ser a relação minha com o cliente, que é lucro real. Outra coisa vai ser a relação minha com o cliente, que, por exemplo, é MEI. Né? Ou do simples, do lucro presumido. Ou presumido. Cada escolha tributária, hoje, que o cliente vai fazer, vai me gerar uma revisão do meu negócio. E muitas das vezes eu vou ter que rever margem. E o que vale para o serviço vai valer também para o comércio, vai valer também para a indústria. Pois é, quando você fala em rever margem, vai haver aí, de uma maneira geral, um aumento dos serviços no Brasil? A tendência, se for uma simples decisão de repasse, a tendência é aumento geral. Mas a gente sabe que o mercado não permite isso. A lei máxima do mercado, meu amigo, você pode ter um produto que vai aí 1 milhão, mas eu não vou pagar 1 milhão. Né? Então o mercado vai se acomodar. E isso vai fazer com que as empresas tenham que rever a sua estrutura operacional, se custeia. Né? Porque eu tenho que ter mais eficiência. Né? Aquela história de ou segurar tributo, né? Ou pensar o tributo como um custo acessório, ou e repassar isso não vai caber para muita gente. Né? Então, aí a necessidade de rever a sua estrutura econômica, rever a sua estrutura operacional, para que eu possa já me adaptar e já conviver bem sem perder mercado. Eu te falo em outra situação, sabe, Gregório? Hoje, até para você definir qual regime tributário que você vai ter da sua empresa, você tem que conhecer seu cliente. Sim. Se o empresário hoje, ele não pegar a carteira de cliente dele e levantar a porcentagem de que ele atende pessoa jurídica que estão no lucro presumido, no lucro real, pessoas jurídicas que são órgãos públicos, pessoas físicas que ele atende, ele tem que levantar tudo isso e fazer uma média de tipo assim, quem é os meus maiores clientes, quem eu vou fornecer o meu produto, o meu serviço, para ele definir o regime tributário dele. Por quê? Antes, a gente preocupava muito, vamos supor, com o lucro real. O lucro real é excelente, o regime tributário é muito bom, principalmente quando a sua margem de lucro é pequena, né? Então você vai, eu estou falando margem de lucro mesmo, não estou entrando nem nos impostos da reforma, IBS, CBS, que você definia as suas compras, as suas despesas, tudo tinha que ter nota fiscal para você pagar um imposto menor. Por quê? O regime, o lucro real era para PIS e COFINS não cumulativo. Então ele já gerava crédito. Com essa reforma tributária, no lucro presumido e no simples também, tudo vai gerar crédito. Tá vendo assim, a diferença de como que vai funcionar? Vamos ter o IBS e o CBS, mas a gente vai ter crédito de tudo. Agora, aquela empresa do Simples Nacional, ela não está preocupada de pegar a nota fiscal, nem da compra. Não estava. O que a gente vê no Simples Nacional, normalmente, inclusive ouvi uma fala dizendo, não, mas o Simples Nacional vai ter pouca mudança. O que você me fala disso? Eu falo que engana-se quem acha que o Simples Nacional não tem mudança. E tem muita mudança. E eu ainda falo mais. Pode haver uma grande saída de Simples Nacional para ir para lucro presumido. Por quê? Quem está no Simples Nacional, que a gente
chama-se Simples Nacional Puro, que é o que está hoje, né? Que o que vigora é muito bom, excelente. Mas por quê? Quem vai conseguir ficar no Simples Nacional Puro? Praticamente quem atende o consumidor final, aquele que não precisa de crédito. Então, vamos pensar. Eu tenho um comércio varejista, ou de calçados, roupas. Quem é o meu cliente? 95% é o consumidor final, pessoa física, isso. Essa pessoa física, ela precisa de crédito? Ela não precisa. Então, quer dizer, essas empresas que estão no Simples Nacional Puro, que é o que a gente já paga de impostos hoje, talvez sim, ela permaneça no Simples Nacional. Aí, mas se esses alguns outros setores que já tenham clientes que são pessoas jurídicas e que esses clientes geram crédito, então, vamos imaginar uma indústria hoje que está no Simples Nacional. Vamos falar aqui uma indústria moveleira. Sim. Ela vende para o microempreendedor. Ela vende para a microempresa do Simples Nacional. Ela vende para a empresa do lucro presumido e vende para a empresa do lucro real. Com essa sistemática dessa mudança de que a gente vai estar trabalhando em regime normal de débito e crédito, o que é essa situação? Para ficar mais fácil para o nosso empresariado entender e nossos espectadores. Porque a partir da hora que eu fizer minha compra, eu estou gerando crédito, eu estou tendo crédito. Na hora que eu vendo, eu tenho débito. Eu vou fazer uma compensação desses dois. Então, eu tenho crédito de 10, eu tenho imposto de 20, então eu vou recolher 10. Vai ser mais ou menos assim. Que era o que já se usava para a empresa do lucro real. Só que agora o governo deu essa situação do CBS e do IBS para qualquer tipo de empresa. Entendeu? Então nós vamos ter essas compensações. Aí imagina, eu sou uma empresa do lucro presumido e do lucro real. Eu estou comprando uma indústria do Simples Nacional. Se você acha que a possibilidade de eu comprar dessa empresa do Simples que não vai me gerar crédito? Assim, não vai me gerar crédito, não, vai gerar aquele crédito mínimo lá do Simples. Sim. Ou um crédito de 26,5% a 28%. Qual a possibilidade que você acha? Você vai buscar um melhor crédito para você. Sim. E aí ocorre o quê? Para mim ficar no Simples, para mim poder gerar crédito, eu tenho que ir para o chamado Simples híbrido. É recolher o IBS e o CBS fora do Simples Nacional. A partir da hora que eu fizer isso, eu estou onerando uma empresa. Entendeu? Então, assim, vai haver a possibilidade de muitas empresas dessas indústrias ficarem no Simples Nacional? Talvez não. Talvez elas tenham que sair, né, Costur? E aí tem um detalhe. Ao longo dos anos, depois que foi com o advento do Simples, muitas empresas que estavam no lucro presumido ou no lucro real, elas se pulverizaram para permanecer no Simples. Então, o empresário ele criou outros CNPJs para garantir a tributação no Simples, mas era um único negócio. E agora? Não é? Então, práticas como acontece hoje, e isso são práticas que, né, Cris pode comprovar, não sei se ela tem clientes assim, mas eu tenho clientes que fazem isso, em determinados momentos, fecha a empresa para reforma para não sair do enquadramento do Simples, deixa de faturar para não sair do enquadramento do Simples. Eles ficam administrando ali, né? Como é que isso vai acontecer? Isso vai acabar. Na minha visão, isso vai acabar. Quer dizer, por isso que eu coloco a questão tributária não é mais uma questão só de alíquota de imposto. Sim. Ela passa a ser uma questão estrutural dentro do negócio. E aí você tem que pensar qual que é a estratégia que você vai adotar. Para isso tem que ter muito conhecimento contábil aí de tributação para você tomar uma decisão. É isso que eu estou entendendo. Então, quer dizer, me parece que o segredo aí
não sei se vocês concordam com isso que eu vou falar, é assim, a sua contabilidade, as conversas, a reunião, a definição, o entendimento disso, junto com a contabilidade, vai ser fundamental. Eu falo isso há 20 anos, importância. Eu falo isso há 20 anos. Que todo empresário, todo final de ano, isso eu falo com todos os meus clientes, quando chega outubro, novembro, você já preparou a reunião sua com o seu contador para saber como é que você vai virar o ano que vem? Isso antes dessa reforma tributária era necessário. Eu penso que agora é muito mais. E além disso, o próprio empresário hoje, ele tem que conhecer um pouquinho. Ele não pode ser aquela pessoa mais tipo assim, eu comprei por 10, vou vender por 30. Não existe essa situação. Sem conhecer de custos, sem entender principalmente da influência da tributação, do negócio. E, gente, ou seja, a época do amadorismo, a gente sempre falou isso, né? Principalmente como prestador de serviço, como consultor. Agora, de fato, acabou. Hoje eu falo o seguinte: o planejamento tributário e societário, ele tem que vir da microempresa mesmo, até chegar na grande. Aí quando você vai falar algumas informações, o empresário fala assim, não preciso não, eu sou pequenininho. Mas ele mesmo pequenininho, ele tem que se organizar. Porque da forma que nós temos essa reforma tributária agora, gente, não é assustando. Nós vamos ter muitas empresas fechando. Principalmente porque o fluxo de caixa vai ser reduzidíssimo, porque a sistemática que o governo está querendo é ele receber o imposto antecipado. Não é se você vender, fechar a tributação e no mês seguinte pagar. É você já automaticamente, quando você vende, você vai receber do seu cliente, ele já vai ter o imposto dele antes mesmo. Você vai garantido. E hoje, o consultor e a Luiz mesmo pode comprovar que a maioria das empresas, ela trabalha com o fluxo de caixa dela do imposto. Então, assim, muitas vezes ela deixa de pagar o imposto, vai trabalhando com esse dinheiro e chega no final do ano vai fazer um parcelamento. Então, quer dizer, ela ficou 12 meses trabalhando com o dinheiro. Com o dinheiro do governo. Não vai existir isso. Porque se nós vamos ter essa forma de recebimento do IBS e do ICMS, IBS e o CBS, através do Split Pay, não tem como a gente parcelar mais esses impostos. O governo está recebendo. Ele já vai receber de imediato. Luiz, é isso mesmo, Luiz? Agora o empresário deve ter feito assim, pôs a mão na cabeça e falou, meu Deus. E agora, que dicas você dá? Sua consultoria é muito focada, né, nesta área da gestão, do acompanhamento das despesas, mostrando o raio-x, orientando o empreendedor. Vamos falar um pouco de planejamento, né? Estamos aí iniciando mesmo, os planejamentos já deviam estar prontos, eu sempre digo isso, mas o que seria o foco do planejamento para este período agora? O que o empresário esse ano tem que ter atenção, cuidado, foco? Bom, primeiro, 2026 é um ano que a gente tem que pensar em primeiro lugar, liquidez, depois margem, depois crescimento. Então, liquidez, margem e crescimento. Fala um pouquinho de liquidez. Quando você fala de liquidez... É capacidade de pagamento, de pagar os meus compromissos. E como é que a gente faz isso? Como é que eu melhoro minha liquidez? Primeira coisa, o financeiro, eu sempre falo, financeiro, ele só representa a dor. Financeiro é a dor de cabeça. O problema não necessariamente está no financeiro. Então eu volto lá atrás, eu começo primeiro com um bom planejamento estratégico. Né? A gente faz isso também com os nossos clientes. Né? Então, do planejamento estratégico, eu tenho que pensar também num instrumento orçamentário,
Não dá para trabalhar sem orçamento anual, sabe? Eu acho que você tocou num ponto, porque assim, normalmente o pessoal faz planejamento estratégico, mas o planejamento estratégico, em muitos locais, ele está desvinculado de um orçamento. Se você não, na minha visão, tá? Se você não tem um planejamento orçamentário, se você não tem um orçamento, qualquer ferramenta que você use para ter um orçamento, para mim, esse planejamento estratégico, ele está manco. E tem uma outra perna nesse tripé, que é o que a gente chama de governança com indicadores. Então eu tenho que ter o planejamento estratégico para entender para onde é que eu estou indo e qual o ambiente que eu estou inserido, para como é que eu sabe o que eu vou fazer, né, nesse ambiente. Eu tenho que ter a peça orçamentária para poder me dar os limites que eu posso e ter o controle efetivo da execução do meu planejamento. E os indicadores, eu não posso mais trabalhar sem cenário, não posso mais trabalhar sem estatística da empresa. O negócio tem que ter número, o negócio tem que ter. Eu preciso ter. Eu preciso tomar decisão em cima de dados. Eu não posso tomar decisão em cima de achismo. Né? Eu não posso tomar decisão em cima de informação não confirmada. Esse ano vai ser um ano que nós vamos ter muitas informações, muito noticiário, né? É um ano midiático, porque nós estamos falando de Copa do Mundo, nós estamos falando de eleição. Então eu não posso fazer investimento apenas considerando esse movimento midiático. Eu tenho que ter o meu número, eu tenho que ter um cenário bem elaborado do meu negócio para saber que caminho seguir. Né? Então, e falar de liquidez, eu tenho que ter uma estrutura para ter condição de manter o caixa. Meu caixa tem que estar positivo, eu não posso ficar fazendo usando de alternativas como essa que Cris citou. Né? Eu atraso o tributo aqui porque eu tenho a possibilidade de depois renegociar, mas a renegociação é muito cara também, e isso impacta lá na frente. Ou seja, o que eu estou fazendo hoje, eu estou diminuindo a minha capacidade de operação futura. E atrapalha alguns negócios. E atrapalha alguns negócios. Quando você atrasa esse imposto, você fica sem certidões. E você pode perder oportunidades no mercado e grandes. Né? Sem contar que a gente lembra que o empresário tem que entender que quando você vai pagar isso também, isso não é isento de juros, de multa, né? Você paga muito caro. Muito caro, né? Essa é uma questão. Então, eu preciso ter uma estrutura de custeio adequada. Né? E assim, você hoje encontra empresas, dentro daquela filosofia que eu estou precificando, né? Eu compro por 10, vendo por 20, essa é uma decisão e uma metodologia, que eu não posso nem falar isso, que isso é metodologia, né? Mas é uma prática de 20 anos atrás. Né? Isso aconteceu com uma economia que não era a economia brasileira dos tempos atuais. Então eu preciso saber com exatidão o que é meu custo fixo, o que é meu custo variável, qual está sendo a minha margem de marcação, até porque, dependendo da estrutura da minha negocial com os meus clientes, eu vou ter que rever as minhas margens de um produto para diferentes tipos de cliente. Sim. E eu não consigo fazer isso se eu não tiver essa estrutura bem feita. E aí é preciso ter informação gerenciada, é preciso ter TI mesmo, né? Nós estamos no mundo da IA, né? Mas apesar dessa explosão da IA hoje, existem empresas hoje que o sistema de gestão deles não faz cálculo correto de preço de venda, para você ter ideia, infelizmente, né? Infelizmente. E eu falo que até assim, vou na mesma linha de Alonzi, em relação a definição no início, quando você vai começar, a definição da compra. Uma compra mal feita te dá um resultado negativo lá na frente. Então, assim, o cadastro da empresa, desse produto errado no sistema, te dá uma negativa lá na frente. Porque a classificação desse produto errado no sistema te dá um preço negativo lá. Então, assim, quando a gente fala que o empresariado hoje, ele tem que ter o cuidado de ter bons profissionais dentro da sua empresa, é necessário. Não é uma coisa, vou colocar qualquer um. Não dá.
o que vocês estão falando é o seguinte, olha para você ver, vocês falaram de gente, né? Quer dizer, é o momento dele rever o seguinte, meu sistema, como é que tá, né? Meu sistema, o que eu preciso chamar essa empresa e corrigir ou até trocar? A gente sabe que o custo de troca de sistema é muito complicado sem a garantia que o outro vai resolver, né? Não é custo financeiro, não. Uhum. Eu falar que trocar sistema não é simplesmente dedicar outro fornecedor e vir naquele prazo, em 6 meses eu implanto o sistema. Não, tem todo um movimento de aculturamento e de preparação interna para que essa transição seja tranquila. Eu já acompanhei processos de mudança de sistema que demoraram 8, 10 meses numa empresa, com o comitê de crise, com todo mundo sendo treinado, acompanhado, avaliado todo mês. O custo de tempo disso, de energia, é grande. Agora, o outro detalhe é a questão até de pessoas para fazer isso, de técnica para saber isso, de quem que vai fazer isso. Então eu vejo assim, o que vocês estão colocando aí, gente, são muitos desafios. Então é o momento do empreendedor rever o seu negócio, de parar, olhar de uma maneira séria, profissional, fazer reunião com a gestão, fazer reunião com o contador, procurar conhecer, ler, entender, se for o caso, procurar sim uma ajuda externa, uma consultoria, né, que possa ajudar a enxergar isso de uma maneira diferente. Então tudo isso nos traz a importância do planejamento, a importância, né, de começar um ano diferente, porque é um ano de transição, sim. Posso dizer isso, né? É um ano de transição. Aloysio, eu só queria tocar um ponto também aqui, que a gente não tocou lá no início, mas que eu acho que é importante, sabe, dentro do cenário macroeconômico, né? É só porque a gente não tocou e eu acho que pode influenciar muito. Nós estamos há poucos dias, né, dessa questão da Venezuela, né, que os Estados Unidos foi lá e a Venezuela está muito ligada ao petróleo. Você acredita que isso, que toda ação ela gera desdobramentos, né? Então se falando aí até da possibilidade do aumento de preço de gasolina, de combustível e tal. O que você me fala disso? Que tipo de desdobramento pode ter esse novo modelo, né, americano com o Trump de estar indo mesmo, né, e aí tentando trabalhar essa questão das guerras e por aí vai. Que desdobramento isso pode gerar? Pode chegar até a gente aqui no Brasil? Eu posso até ir na linha contraditória de alguns, tá? Mas eu acho que essa política norte-americana hoje é uma política meramente econômica comercial, de defesa de um PIB próprio. Né? Vamos pegar um pouquinho atrás o movimento que o Trump fez, o tarifaço, e eu não estou falando só do Brasil. Ele distribuiu tarifa para todo mundo. Primeiro o que eu faço? Olha, eu vou tarifar todo mundo, eu mando. Né? Eu, enquanto player nesse mercado, eu sou grande. Então eu faço o que eu quero, entre aspas. Agora, caso a caso, nós vamos discutir que impacto não tributação, mas a minha tarifação com você está impactando o meu negócio. A revisão de tarifa dos Estados Unidos não é em função da relação política, de ser gostar de um governo ou de outro. Não, é uma relação pura e simplesmente econômica. Né? Então, no momento em que eu fiz um tarifaço em relação a alguns produtos brasileiros, e eu tenho que... E outra coisa, a China me incomoda, então eu tenho que, nesse tabuleiro aqui de xadrez, eu tenho que tentar blindar, né, os efeitos da China em cima da minha economia. Sim. Porque se a China faz muito negócio com outros países, eu perco o mercado. Né? Não só negócio comigo, é negócio com os outros. Então, quando eu vou rever uma tarifação, eu estou revendo em função do impacto que isso gerou na minha economia. Então, encareceu meu produto internamente nos Estados Unidos. Eu tenho um risco de inflação, então eu tenho que rever. Essa questão bélica, ela tem um fundo econômico. Né? Então, ou seja, eu preciso criar condições para manter a minha condição de fornecimento de petróleo e a minha condição de fornecimento de petróleo para os meus concorrentes sob o meu controle. Porque isso muda depois da guerra da Ucrânia. Né? A Europa passou um bom bocado no início da guerra em função do desabastecimento. Né? E nós estamos falando hoje de um país que é um dos maiores, é o maior produtor e um dos grandes players desse mercado da commodity de petróleo. Então, o que vai acontecer? Ora, a commodity de petróleo, ela afeta as outras também.
né? Porque, eu estava vendo um comentário de um pessoal nessa linha do meio ambiente, o combustível é o menor, no percentual da cadeia produtiva do petróleo, é o menor percentual. Excelente. O petróleo, por isso que o pessoal costuma falar que não vai acabar com a condição, não vai parar de se utilizar o petróleo no mundo. Porque, na verdade, o combustível é o menor item dessa cadeia produtiva que usa o petróleo como principal matéria-prima. Né? Então, a indústria automobilística, não o combustível, tecido, plástico, construção civil, tudo usa muito petróleo. Né? Então, isso vai afetar o mercado? Vai. Positivo ou negativamente? Vai depender. Aí vão depender muito, na minha opinião, dessa condição geopolítica que está sendo construída e discutida. Eu penso que aí as negociações, quanto mais tranquilas e mais efetivas forem, menores serão os danos para a economia. Não vejo aqui agora momentos de exacerbação política partidária. Eu penso que tem que ter muito bom senso agora. A velha história. Canja de galinha e bom senso é que vai imperar nesse tabuleiro mundial. Né? E, de qualquer forma, né, a nossa balança comercial ela é uma balança muito centrada no commodity. Né? Então, o petróleo é um fator, mas a discussão geopolítica talvez seja maior do que essa. E aí outros produtos do Brasil, né, precisam estar atentos, né? Aconteceu com o café agora, né? Aconteceu com a carne, aconteceu com outros produtos, né? E acontece também com outros desdobramentos, porque nós dependemos também de alguns insumos básicos. Por exemplo, o agronegócio nosso depende muito da importação, né, de alguns insumos que são fundamentais na linha de fertilizantes, para a produtividade, né? Então, é preciso ter atenção. Não é só uma discussão política, essa é uma discussão, no meu ponto de vista, extremamente econômica. E que pode influenciar, dependendo do segmento que o empreendedor está, vai influenciar e muito, né, o seu negócio. Então é uma coisa que tem que estar atento aí. Bom, Cris, vamos falando um pouquinho aqui, a gente já está indo, né, caminhando aqui para o nosso final. O que você poderia dar de dicas para o empreendedor nessa questão da reforma tributária? Que pontos, né, que você poderia orientá-lo agora sobre isso, né, que seria importante agora, nesse começo de ano, ele buscar, ele estar atento, ele fazer ou encaminhar? Nesse momento, principalmente que o ano de 2026 vai ser um ano de teste dessa reforma tributária, é o empresário ele conhecer o seu cliente. Isso é de fundamental importância para que ele possa ajudar a sua assessoria contábil a traçar um planejamento para ele. Porque nessas definições do perfil de cada cliente é que a contabilidade vai ter condição de auxiliar a qual regime tributário ele já optar para o ano de 2027. Porque a empresa do Simples Nacional pode permanecer no ano de 2026? No Simples? Pode. Não precisa fazer essa mudança. Mas internamente, gerencialmente, ele já tem que trabalhar com traçar passos na empresa de que ele tem que contabilizar a sua nota. Então, a partir da hora que ele fez a compra, ele tem que comprar com a nota fiscal mesmo. A despesa que ele teve ali de um lanche que foi da equipe, a manutenção do veículo ali que trocou um pneu e tal, tem que pegar a nota em nome da empresa, ele tem que começar a trazer, através de notas fiscais mesmo, a trazer as despesas a serem contabilizadas pela empresa dele. Porque a partir dessa hora a gente vai saber o que ele vai ter de crédito para reduzir o seu imposto lá na frente. Então, vamos trabalhar na empresa do Simples, na empresa do lucro presumido, com o conceito de empresa de lucro real. Entendeu? Trazendo tudo para dentro da empresa, para a gente ter uma situação mais definida do que realmente é a lucratividade dessa empresa. Porque
hoje, quando que compensa estar no Simples? Ela tem uma folha extensa, que aí tem uma redução, né, na parte do INSS. E o lucro dela ser pequeno. Ó, dá para permanecer não Simples, mas aí eu dependo de quem eu atendo, quem é o meu cliente. Para lucro presumido, é vantajoso hoje ter um lucro presumido quando a lucratividade dele é alta, né? A folha de pagamento dele é pequena, né? E com essa nova sistemática do IBS-CBS que vai gerar crédito, ele vai ter a oportunidade também de estar reduzindo seu imposto. E o lucro real é o que já vem há anos, cada vez mais nos preocupa de ter tudo contabilizado e com a sua lucratividade menor. Seria isso. E o que é o que o empresário tem que pensar? Ele tem que ter o seu planejamento. Ele tem que sentar com a sua equipe, ele tem que sentar com o seu contador para ver a melhor gestão para ele. Perfeito. Aloysio, e do ponto de vista econômico, gerencial, o que você deixa de dicas para esse empreendedor, né? Ele está ali agora nos escutando, o que ele tem que estar atento agora, né? E que seria o caminho que ele tem que tomar agora em termos de ações práticas? Bom, eu costumo falar que ser empresário ou empreendedor tem que ser uma escolha deliberada. É uma escolha de vida, né? Então eu tenho que me preparar para isso. Então, uma dica básica é a preparação permanente. Não é em função de 2026, não é em função de período eleitoral, Copa do Mundo, reforma tributária. Eu tenho que estar preparado. E eu tenho que estar pensando no meu negócio o tempo todo. Não é? Então, eu tenho que ter um mapa de decisões. O que é um mapa de decisões? Quais são as decisões que eu não posso deixar de tomar? Quais são as decisões que, se não forem tomadas, podem impactar negativamente o meu negócio? Quais são as decisões que, para eu tomar, eu preciso ter informação, eu não posso tomar pelo achismo, né? Então eu tenho que ter dados do meu negócio, eu tenho que monitorar o meu negócio internamente e eu tenho que monitorar o meu mercado externamente, né? Eu posso fazer isso das maneiras mais diversas e com os maiores ou menores níveis de complexidade, vai depender da minha estrutura e da minha capacidade, né? E da minha condição de pedir ajuda também e receber ajuda, né? Porque independentemente do que está acontecendo, existem outras forças nesse mercado que vão fazer com que as mudanças continuem, sejam incrementadas, e alguns negócios já estão acontecendo, né? Quando a gente pega, nós nem comentamos aqui o advento do uso, por exemplo, de redes sociais, mas agora no mercado digital existem negócios tradicionais que vão desaparecer como desapareceram na época do real, né? Essa digitalização, ela acaba com alguns negócios tradicionais, né? Se eu ficar somente de trás do balcão. Sim. Né? Então, eu preciso entender o meu negócio. 2026 é um ano de ruído, gente. É um ano que nós também, a gente falou aqui, dá a impressão que vai ser o caos. Não. Né? Agora, o que eu não posso é ficar achando que vai ser ruim para todo mundo, então eu vou estar na leva. Não faça isso, né? Ou aquele empresário que está acomodado, fala, não vou esperar resolver para depois eu me mexer. Não faça isso, né? Acompanhe, se movimente antes, né, de tudo isso acontecer. Esteja preparado, né? Em vez de ser reativo, seja proativo. Eu acho que o cenário de 2026 é esse aí. Acho que os desafios vão ser bons desafios, né? E aquela história, em qualquer competição, quem está preparado chega na reta final, né? O importante, aí eu vou ter que escolher se eu quero chegar em primeiro, se eu quero chegar em décimo, ou se eu quero chegar em último, mas eu acho que pelo menos a decisão de chegar na reta final você tem que tomar e fazer isso acontecer. Não é tempo de passividade, né? É tempo de rever, de tomar iniciativa, de não ficar esperando, como vocês disseram, né? Ou seja, o mercado é desses que sim vão sair à frente, que vão inovar, que vão entender, que vão compreender, que vão mudar. Para mim, passa muito por uma mudança de mentalidade. Sim. A mentalidade tem que ser totalmente diferente do que foi até agora. Aquela frase é um jargão, mas que é sempre uma verdade. Aquilo que me trouxe até aqui não será o que vai me levar até o final dos próximos anos, né? Até o futuro, e muita coisa está mudando e a gente precisa estar atento a isso. Gente, que pódio fantástico, assim, abrindo o ano com pódio
trazendo para você informações desse cenário econômico, de como isso impacta o seu negócio, desse cenário de mudança tributária, quanto isso tem impactado o seu negócio e, de fato, né, vai fazer a diferença para você. Espero que a partir disso você já vá tomando, né, todas as iniciativas que tem. Eu só tenho que agradecer a você, Luiz, e a você, Cristiano, 2 profissionais da mais alta competência, com grande experiência, e deixar aí para vocês, né, a nossa caneca do Greg, né? Então a caneca do Greg que vocês estão bebendo água de vocês, de presente, né? A sua vem até rosinha aí, tá bom? Personalizada. E o nosso troféu do pódio é sempre um troféu que a gente entrega de lembrança para o nosso convidado, tá? Então é de vocês, para que vocês possam levar, né? E deixar aí vocês o microfone aberto para as mensagens finais, para os agradecimentos finais. Fiquem à vontade. Deixa a Cris começar. Eu comecei agora. Não é? Deixa ela começar. Eu só tenho a agradecer o convite, né, de Gregório para participar desse pódio e trazer um pouquinho de informação para os nossos empresários, nossos profissionais liberais, em relação a toda essa mudança que nós estamos tendo aí nesse ano de 2026, que devemos ir aí até 2033, com muitas informações, com muitas alterações, né, de leis e com muito trabalho. O que a gente pede é que, neste momento, realmente o empresariado, ele se dedique um pouquinho mais à parte gerencial da sua empresa, para que ele consiga fluir melhor o seu negócio. Bom, eu queria agradecer imensamente o convite, foi um desafio enorme, né? É sempre um desafio, né? A gente não sabe tudo, nem é essa a pretensão. A ideia é contribuir um pouquinho mais, com mais informação, né? Com alguns pontos de vista que às vezes divergem de outras pessoas. Eu acho que isso faz parte também do mundo negocial. E é o que a Cris falou, né? Vamos olhar os nossos negócios como eles merecem ser olhados, né? A gente não, às vezes alguns caem de paraquedas, outros caem de forma intencional, escolhem, né, fazem essa escolha, mas ela tem que ser sempre uma escolha consciente, ela tem que ser sempre uma escolha que, inclusive, a gente tem que ter o bom senso de olhar e falar assim, opa, tá errado, não é esse o negócio, eu tenho que rever, eu tenho que mudar, né? Faz parte, né? Faz parte a fechar uma empresa e migrar, né? Isso é comum no mundo dos negócios, né? Até porque senão nós vamos ficar, né, com eu costumo falar assim, vai ficar um defunto bonito, né? A empresa já morreu e basta bonitinho. Tá lá, né? Então não é essa a intenção. A intenção é que a gente consiga continuar com a nossa capacidade de geração de riqueza, com a nossa capacidade de geração de emprego, de renda, porque quem faz isso é a empresa. Quem faz esse movimento, né, de crescimento desse país e sustenta a economia desse país são as empresas. E são os grandes, não só os grandes negócios, sobretudo os pequenos negócios, né? Que são a maioria hoje. Então, essa dica aí é desejar um 2026 para a gente proveitoso, com excelentes resultados, né? E mais uma vez agradecer o convite, né? Para a gente foi uma honra, para mim foi uma honra participar, né, do pódio, e que a gente se encontre aí nessas novas caminhadas. Muito obrigado. Maravilha, gente. Quero agradecer a você. Você pode nos acompanhar e se inscrever no canal. Pode estar marcando o sininho para sempre estar aí lembrando vocês quando tem um vídeo novo. Toda segunda a gente está aqui no pódio. Mas tem vários vídeos, né? Eu tenho vídeos aí sobre metas na prática, onde que eu faço 2 mentorias aí nesse vídeo. Então, no nosso canal você vai encontrar muita informação, muito conhecimento e pode estar divulgando isso também para outros empreendedores, para outros empresários. Quero agradecer aqui o apoio do Javali, mais uma vez na 2ª temporada, estamos aqui no restaurante Javali, né? Um grande abraço aí aos amigos, né, Matheus e Felipe, e o apoio, né, também do Café Três Corações, né, do Grupo Prima Via, né? Muito obrigado aí, Jaqueline, todo o apoio para esse nosso pódio, né? Então você sabe, neste ano de 2026 teremos excelentes entrevistas, né? Entrevistas de empreendedores, de pessoas que têm histórias de sucesso e muita gente para trazer para você aqui conhecimento e informação relevante para o mundo do empreendedorismo, porque aqui, você sabe, você sempre está no pódio.